Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega quentinho, repleto de notícias e informações e opiniões para você. Então vamos juntos porque tem novidades no BID, tem renovação, Rayan e Coutinho voltando, tem copinha, tudo isso e muito mais e testes no Carioca. Então, tudo a respeito do Vasco. Vasco da Gama encaminhando o reforço que vem do Chile. Para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Tem bastidores, finanças e muito mais. Então vamos juntos. Chega já deixando aquele seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Tem a função hype? Hype o nosso vídeo para chegar em outros vascaínos. Direto e reto, Campeonato Carioca que vai ser transmitido pela TV Globo. A TV Globo anunciou ontem que fechou o pacote para 2026. Vai ser uma ótima oportunidade para alguns jogadores serem observados pelo técnico Fernando Diniz. Dentre eles, Maxime Domingues, Esforça e JP, além do Garré. Esses 4 jogadores serão observados de perto pelo técnico Fernando Diniz, que não teve tantas oportunidades com eles, em especial o JP, que foi emprestado ao Avaí, ao Maxime, que estava no Toronto, e o Esforça, que foi emprestado ao Juventude. O Garré não, esse estava no elenco e teve pouquíssimas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. E aí a pergunta que eu já faço a você, torcedor, tem vaga? JP, Esforça, Garré, Maxime, todos estão no BID. Bidou, para poder jogar no Campeonato Carioca, já na estreia, dia 15 contra o Maricá, todos tinham que estar regularizados no boletim informativo diário e todos estão regularizados. Vale lembrar que, à exceção do JP, que é cria da base, os outros 3 foram comprados. Ou seja, o Vasco fez um esforço financeiro, o Vasco teve um desencaixe, um desembolso de dinheiro e precisa recuperar. Se não botar para jogar, não recupera. E acho eu que todos têm espaço no elenco do Vasco, sim. Principalmente no atual momento, em que o Vasco tem dificuldades financeiras para contratar somente no modelo empréstimo com opção de compra, como foi do Cuesta, que eu vou falar daqui a pouquinho, Robert Renan, o Johan Rojas que está chegando, o Andrés Gomes. Então, assim, se olhar para o elenco e não tiver opções no banco, eu sempre falo isso, o banco de reservas tem que apontar pelo menos 5 titulares. Você tem que ter 16 no seu elenco porque você roda durante o jogo e pode até modificar 50% do seu time. Para não desequilibrar, é importante ter opções e principalmente no meio-campo. JP, Garré, Maxime e Esforça são jogadores dessas funções, sendo que o Garré pode até atuar um pouquinho mais à frente. O Vasco precisa qualificar o seu elenco. Não quantificar apenas, mas qualificar. O Esforça é um jogador de seleção argentina, o Maxime é um jogador inteligente. Você vai dizer assim, Fábio, não vi nenhuma boa atuação dele. Vamos aguardar uma sequência na posição correta. E o Campeonato Carioca é perfeito para isso. E o Diniz vai observar bem de perto. Fiz várias anotações aqui para o nosso café. Hoje tem copinha, hein? Segunda rodada, Guarabara City de Goiânia é o adversário. X-Sports vai transmitir essa partida, 3 da tarde. É o Vasco em campo de novo, depois da estreia por 2-0. Agora é a vez de jogar a segunda rodada e praticamente com uma vitória garantir a vaga para a próxima fase da copinha, em busca do bicampeonato. Bom, Johan Rojas, negociação sacramentada. O jogador colombiano já se despediu dos seus companheiros do Monterrey, já teve vídeo de despedida, está voltando, está chegando para o Brasil e deve desembarcar no Brasil até amanhã. Essa é a expectativa. Faz os exames médicos, uma vez aprovado, vai ser anunciado pelo Vasco 1 ano de contrato até o fim do ano com a possibilidade de compra, Alcançando as metas, batendo as metas, o colombiano de 23 anos, o Vasco comprará junto ao Monterrey. Sob esse argumento e com dinheiro em caixa, o Vasco já ampliou o contrato do Cuesta, que terminaria ontem, terminou ontem, na verdade,
o Vasco tinha a possibilidade de mais um ano de empréstimo, ele pegou por 6 meses, possibilidade de mais um ano ou comprar definitivamente. O Vasco optou pela aquisição de mais um ano, pagando 1,5 milhão de euros, e esses valores serão somados na hora da compra em definitivo do Carlos Cuesta, que, se for convocado para a Copa do Mundo de 2026, vai valorizar ainda mais. É um ativo que o Vasco está tratando com muito carinho, assim como Robert Renan e Andrés Gomes também, 2 jogadores que vieram no mesmo modelo do Carlos Cuesta. Ryan e Coutinho foram as únicas ausências na reapresentação do elenco ontem, do elenco principal, os titulares que voltaram das férias. Ryan passando lua de mel na França e o Coutinho passou o Réveillon em Portugal, esticou um pouquinho mais as férias, já combinado tudo com a diretoria. Os dois hoje se reapresentam ao técnico Fernando Diniz. Todo mundo voltou ao trabalho, alguns jogadores ainda não têm condições, caso, por exemplo, do Jair, que se recupera de uma cirurgia, Cocão da mesma forma, enfim, mas o Vasco vai aos poucos montando ou remontando o seu elenco visando a temporada 2026, que vai ser uma temporada difícil, uma temporada longa, de novo, e que nós precisamos de reforços. A negociação com a Alan Saldívia se arrasta um pouquinho, ainda tem alguns detalhes para serem tratados com o Colo-Colo, que disse não à terceira investida do Vasco, mas o Vasco está muito confiante de que essa negociação vai acontecer. Ah, Fábio, mas a gente olha o mercado e o Vasco está muito lento. Não é o Vasco está muito lento. O Vasco não tem os recursos que outros clubes têm. Enquanto o Flamengo empresta o Vinha, que é o terceiro lateral esquerdo para o River Plate, faz proposta de 210 milhões para comprar o Caio Jorge, e o Cruzeiro diz não, o Vasco não tem essa possibilidade nesse momento ainda de fazer essa proposta. O Fluminense traz o Arana, proposta pelo Hulk. Enfim, cada clube tem a sua realidade. O Botafogo está numa dificuldade financeira gigante. Está acertando a venda do Savarino, que está chegando da Venezuela. Está passando por um problema financeiro. Transferban anunciou o Vidalba ontem, mas não pode escrever se não pagar a multa que ele tem junto à FIFA pelo não pagamento ao Atlanta. Então, assim, são problemas, cada clube tem o seu problema. O do Vasco é, com a responsabilidade financeira, saber fazer as operações e ter o fluxo de caixa para tocar o dia a dia. Aquele empréstimo na Crefisa do ano passado não terminou, mas não pode esticar a corda e gastar o restante, porque ele tem um fluxo, pagar o dia a dia, os salários, as obrigações, para continuar tudo em dia. Então, assim, dentro de uma realidade, o Vasco vai montar um time forte para competir. Ganhar? Pode acontecer, ser uma consequência. Mas nesse momento tem que competir forte, em condições de. Não é, não, vou participar, não, é competir. Tanto é que no ano passado nós fomos finalistas da Copa do Brasil. Competimos, chegamos. Não demos espetáculo na Copa do Brasil? Não. No Campeonato Brasileiro e alguns jogos sim. Então a ter uma regularidade dentro de competições como o Brasileiro. Na Copa do Brasil nós vamos entrar na 5ª fase e no Carioca chegar e competir. Quem sabe bater finalista sim do Campeonato Carioca. Ah, Flamengo e Fluminense chegam favoritos. Ok. Mas não podemos desprezar essa camisa, essa força que é o Vasco da Gama com o seu torcedor. Montando um time equilibrado. Um início de trabalho que eu espero que traga não só rendimento, como números também, porque os números não foram bons do Diniz, e eu espero que começando um trabalho ele consiga desenvolver um bom trabalho no Vasco, com as peças que ele começa a escolher e encontrar com as que já estavam no elenco, olhando para o banco e tendo opções, que o Vasco tem uma temporada muito mais tranquila do que foi 2025. A Copa do Brasil foi legal, mas o Campeonato Brasileiro não. Sul-Americana foi uma bosta. Desculpa aí. Vamos juntos, muito obrigado pelo seu carinho. Quero falar agora sobre o Vasco encaminhando o reforço que vem do Chile. Nas últimas horas, o Cruz Maltino e o Colo-Colo se acertaram para a transferência em definitivo de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio titular absoluto da equipe chilena. Operação de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos R$8,1 milhões.
O uruguaio deve ter sua transferência confirmada até quarta-feira, quando embarca para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. Colo-Colo está tão decidido a fazer o negócio que inclusive já encontrou um substituto, Oscar Salomão, que joga no Boca Juniors e deve ser contratado por empréstimo. E o Vasco está em busca de mais 80 milhões de reais emprestados no mercado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Vasco não havia pego 80 milhões de reais de empréstimo em outubro com a Crefisa? Sim, mas o dinheiro termina no fim desse mês e para não ficar sem grana, o presidente Pedrinho já está em busca de mais uma operação parecida. A ideia é um financiamento de 80 milhões de reais na modalidade DIP, específica para empresas em recuperação judicial. Com esse dinheiro, o clube pretende pagar despesas operacionais urgentes, além de salários, tributos e compromissos com fornecedores essenciais. Não se descarta que a Crefisa faça um novo empréstimo, com a lembrança de que o último teve como cláusula de contrato de empréstimo a entrega de 10% das ações para a Crefisa em caso de não pagamento, devolução do dinheiro. Isso em meio às tratativas do Vasco e de Márcio Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa. O Márcio quer comprar a SAF do Vasco e promete investir 2 bilhões de reais nos primeiros 5 anos. Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com um próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta: ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vombergar, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia.